pela FMU São Paulo e especialista em Fundamentos e Negócios pela Harvard Business School, com experiência em branding e formação pela Brandster e com campanhas e estratégias de conteúdo, lançamentos digitais e startups em diversos países. E ela é responsável... Não, peraí. E a função mais importante dela é ser a responsável pelo marketing da Escola Crescer, né? E a gente vai receber também o Dr. Paulo Almendra, que é graduado em Medicina pela Santa Casa de São Paulo, especialista em Medicina Esportiva pelo IANSP São Paulo e pós-graduado em Nutrologia. Bem-vindo, Dr. Paulo. Então, gente, como vocês já sabem, o nosso combinado, eles vão contar pra gente um pouquinho, nos inspirar na história deles e ao final a gente faz as perguntas, tá bom? Então, doutor Paulo, fique à vontade, bem-vindo à Escola Crescer. Tudo bom, gente? Bom dia, prazer estar aqui. Acho que o intuito da palestra vai ser muito a gente tirar dúvidas de vocês, né? Acho que é uma fase muito importante que vocês estão. Como teve a apresentação breve aí, eu sou médico, sou daqui do Piauí, fiz faculdade fora, fiz a especialização fora e tudo. E hoje eu estou atendendo aqui em São Paulo também, que é onde eu me formei. E eu acho que é muito interessante para quem está pensando em fazer medicina ou qualquer carreira que seja, falar com pessoas aí que já trilharam algum caminho da faculdade, da residência, da especialização, qualquer das áreas aí que você queira seguir. Então, isso é muito importante hoje, principalmente a parte de pergunta de vocês. Olá. Bom dia. Hoje, como Paulo falou, além da nossa trajetória, eu acho muito importante a gente tirar aquelas dúvidas bem sinceras, que eu sei que nessa fase todos têm. Eu tive uma mudança de carreira, então eu escolhi uma faculdade, eu mudei a minha faculdade durante a pandemia, e fui para outros caminhos que me trouxeram para o marketing, para abrir empresas, e eu acho muito importante a gente analisar principalmente a trajetória do profissional, porque enquanto a gente está estudando, a gente só olha a parte teórica, o que a gente estuda, que vai cair no Enem, o que vale mais, qual o peso maior, e eu acho que a gente tem que entender na prática se aquilo que a gente está sonhando como profissão é o que a gente quer atuar para o resto da vida. Eu comecei a cursar veterinária, passei na UFCG lá da Paraíba, e eu percebi que eu não queria atuar naquilo. Era muito legal estudar, mas eu não me via enquanto profissional naquilo. Então, eu tive uma mudança de carreira também até chegar no marketing, que é onde eu me identificava, que é onde eu tinha mais skills, né, que me trouxeram para isso. Então, hoje a gente quer realmente que vocês que estão em dúvida, que estão no processo e que querem confirmar se é isso mesmo que vocês querem, levantem a mão, perguntem e contem um pouquinho também do que está afligindo aí, porque eu sei que essa fase não é fácil. Como foi escolher a medicina? Eu sou de uma família com muito médico. Meus pais não são médicos, eu tenho 3 irmãos e uma irmã. Um dos irmãos é gêmeo, então quando eu estava na fase de vocês, ele também não estava na faculdade, né? Estava escolhendo a profissão. E meus outros irmãos são médicos, já trabalham aqui, tem um que mora fora, mas os outros 2 trabalham aqui também. Então sempre existiu, é quase que uma pressão mesmo para fazer medicina. Porque os irmãos são as pessoas que, querendo ou não, ainda mais irmão mais velho, são as pessoas que mais influenciam você ali, né? Você pega elas como exemplo e você tá envolvido nos assuntos que elas tratam em casa. E no meu caso sempre foi faculdade de medicina, prova disso, daquilo, de anatomia, não sei o quê, residência médica, o que vai prestar, se vai passar, se não vai passar. Então eu sempre me vi envolvido nessa situação. Na minha época era o Enem, hoje eu acho que é ainda, né? Não sei se mudou, como é que tá o vestibular. Ainda é. É chato, né? Ainda. Eu prestei o Enem, aí eu passei aqui na Federal de Teresina, mas eu queria ir para fora.
cabeça que tinha quando era moleque e queria morar fora. Aí eu fui fazer a faculdade em São Paulo, na Santa Casa, que é uma faculdade bem antiga lá, tudo. E é muita vivência que a gente tem na faculdade de medicina, né? Hoje, eu não sei como está a realidade para passar em medicina, provavelmente ainda deve ser o curso mais concorrido ainda, né? Muito difícil. Mas o que tem que ter em mente para fazer medicina ainda mais hoje? É uma formação longa, né? A gente não costuma falar muito disso quando a gente vai pensar, pensa muito no glamour da parte médica, de fato é muito legal. Mas saiba, é uma formação longa, você vai fazer 6 anos de faculdade, então quem está com 17 aqui, se passar direto, vai entrar na faculdade de medicina com 18, vai sair com 23, 24 anos, se não repetir nenhum ano, né? Depois você ainda tem residência, você ainda tem especialização, tá bom? É muito interessante vocês conversem com quem está na faculdade, com certeza, mas vocês conversem também com quem já se formou, porque as diferentes carreiras médicas, elas são muito diferentes. A gente tem pessoa que atende só consultório, é meu caso, eu faço só consultório. Tem gente que vai viver de plantão, o cara que faz emergência, o cara que faz UTI, ele não faz consultório, ele vai viver só de plantão. Tem a pessoa que vai fazer só cirurgia, e cada um desses caminhos aí pelos quais você pode se enveredar são carreiras completamente diferentes, tá? A escolha, não tentem, a mensagem que eu acho que tem que ficar, não tentem escolher a medicina única e exclusivamente porque eu acho que é legal, ou porque meus irmãos são... Não estou falando que eu me arrependo, tá? Mas não tentem pegar só influências de pessoas da sua família. Falem com quem já está atuando na área, principalmente quem se formou recentemente, e vejam se é isso que de fato você quer, se é de fato que está dentro do que vocês esperam para a profissão. E como foi escolher a sua residência? Eu fiz residência de medicina do esporte, é uma residência nova, né? Eu tive 2... Na verdade, quando eu acabei a faculdade, eu não sabia muito o que eu queria de especialização. Eu quis prestar ginecologia, oftalmologia e medicina do esporte, que são 3 coisas absolutamente nada a ver. E aí eu prestei oftalmologia no hospital que eu me formei, né, na Santa Casa, não passei por uma posição, e nos outros eu prestei medicina do esporte, porque é uma residência que tem em poucos locais. Eu acho que lá em São Paulo são 3 hospitais que têm medicina do esporte. E eu passei. O intuito de ter prestado medicina do esporte, óbvio que eu balançava ali por algumas especialidades, mas o intuito de ter prestado medicina do esporte é porque era uma coisa ambulatorial. Eu sempre gostei de atender, daquela consulta demorada, de 1h30, 2 horas, e principalmente que envolvia a parte farmacológica, da medicina tradicional, vamos falar assim, de tratar a doença e também da prevenção. Então a parte nutrológica, de saber abordar a alimentação, suplementação, treino e tudo. E eu achava que isso era uma coisa que faltava muito, né? Meu pai, que já era mais velho, tinha ido em médicos, não daqui, né, de fora, de formação tradicional, sabe, endocrinologia, tudo, mas bem raiz assim, saía da consulta rápida, com remédio, aí não abordava a parte alimentar, de suplementação. O intuito sempre foi trazer isso para pessoas com doenças, então pessoas não necessariamente atletas, mas pessoas acima de 40 anos que precisam de orientação da parte da alimentação, da parte de treino, de tudo isso. E aí eu vi na medicina esportiva uma boa área para aliar tudo isso que eu gostava, né? Junto com a nutrologia, eu não sou especialista em nutrologia, eu fiz a pós-graduação, sou especialista em medicina do esporte. Mas são 2 áreas que se complementam e que vão bem de encontro ao encontro, na verdade, do que eu queria para a minha atuação como médico. Você acha que tem a ver com sua personalidade? Acho que sim, né? Eu gosto da parte de esporte, tudo, não sou viciado, mas eu gosto de esporte. E, principalmente, eu tenho a noção de como que é importante incluir o esporte, a alimentação no tratamento das pessoas, a gente colocar isso na receita, enfim. Então, acho que sim. Eu só queria acrescentar. Pois não. Eu faço atividade na Reab Fit, que é onde você atende, né? E vejo lá que vocês têm um trabalho multidisciplinar. Fala um pouquinho pra gente, assim, né? Você trabalha lá como nutricionista, eu fico fazendo atividade e vejo passando na televisão, né? Conta pra gente como é que é esse médico trabalhando com uma equipe multidisciplinar. Boa parte do que a gente faz hoje dentro dessas áreas da medicina esportiva e da nutrologia é necessário uma equipe multidisciplinar, tá? Vamos colocar as áreas que a gente segmentar, que a gente acaba atendendo mais. Emagrecimento, então, pessoa que está acima do peso e quer emagrecer, e qualidade de vida. Qualidade de vida entra tanto o idoso lá de 60, 70, 80 anos, que precisa manter a massa muscular, precisa manter a independência, precisa envelhecer com qualidade,
quanto a mulher na menopausa, o homem com hipogonadismo, precisa fazer reposição hormonal, terapêutica, ajustar a suplementação, ajustar ingestão de proteína, dentre diversos outros fatores, tá? Isso fica... você maximiza o resultado do paciente mais se você tiver nutricionista para trabalhar com você, se você tiver um psicólogo. Em diversos casos de obesidade, de sobrepeso, a gente precisa ter psicólogo, a pessoa vai ter um transtorno psicológico aí associado ao ganho de peso dela. E se você tiver também a conversa com o educador físico, que é a vantagem que a gente tem lá na RehabFit, né? E parte mais técnica agora. Existem diversos exames que a gente consegue realizar, e lá a gente realiza, para saber a frequência cardíaca que a pessoa queima mais gordura quando ela está realizando exercício, a zona de treinamento para quem faz uma atividade de corrida, de ciclismo mais intensa. Então, tendo esses dados em mão, a gente consegue falar para o educador físico, esse cara aqui, ele está querendo emagrecer, é melhor que depois do cardio dele, né, o cardio dele pós-treino, ele fique numa frequência cardíaca de 90 até 120, por exemplo. Ou então esse senhor aqui, ele tem 80 anos, ele está com a massa muscular muito baixa, a gente tem que fazer um exercício que reproduza a vida diária. Então, um exercício como agachamento, que ele vai agachar para pegar um negócio que caiu no chão, um desenvolvimento, que ele vai fazer uma simulação do desenvolvimento para pegar alguma coisa que está na geladeira, para levantar um neto, né, qualquer coisa que seja. Então, tudo isso a gente deixa escrito e passa para o educador físico. O resultado do paciente é maximizado quando a gente tem esse trabalho multidisciplinar, com psicólogo, com nutricionista e com educador físico. Acho que é a proposta do local e é o que a gente faz bastante lá. Como eu falei para vocês, eu tive mudança de carreira, né? Então, quando a gente estuda, a gente tem uma profissão foco. Aí tem profissões que a gente quer desde que a gente é pequeno, ou tem gente que ainda não se decidiu, que era o meu caso. Então, eu fui para um caminho básico. Vou fazer alguma área. Não gostava muito da área da saúde em si, acho muito chato trabalhar com a área da saúde, mas eu queria ainda estar no cuidado ali. Então, eu fui para a veterinária, que trabalha com bicho, que é mais tranquilo. E aí, quando a gente chega lá para atuar, a gente percebe que as nossas habilidades pessoais, elas revelam muito mais do que a gente pode ser enquanto profissional. E eu sempre fui muito boa em comunicação, em outras coisas que na veterinária eu ia ser totalmente apagada. Eu ia ficar dentro de um centro cirúrgico e não ia ter possibilidade de crescimento. E aí veio pandemia, ninguém falava de marketing, ninguém trabalhava com marketing. Não sei se vocês conhecem, mas eu não conhecia ninguém que era formado em marketing. Eu conhecia jornalista, eu conhecia gente que trabalhava em rádio. Então, para mim, era chato. Aí eu não vou para uma área que eu sei que é chata. Mas quando veio a pandemia, a gente teve uma possibilidade muito grande de explorar. Então, enquanto estava todo mundo fazendo nada na pandemia, ou então assistindo aí milhares de séries, eu estudei muito, estudava 12 horas por dia. Comecei outra faculdade, eu cursava veterinária e comecei a cursar marketing e comecei a trabalhar com marketing. Então, eu tinha um turno assim, de 18 horas por dia. E foi quando eu percebi que era insustentável continuar uma das duas. Foi quando eu realmente falei, vou ter que encerrar uma e continuar a outra. Desde então, eu segui crescendo no marketing, me formei. Assim que eu estava me formando, eu consegui uma bolsa de estudo pela minha faculdade para estudar na Escola de Publicidade de Harvard. Eu fiz o curso e eu percebi que é um caminho que pouca gente fala. Mas existem muitos outros caminhos além dos tradicionais. E foi aí que eu vi que era o que eu queria. Hoje eu tenho 23 anos, estou abrindo meu segundo CNPJ, minha segunda empresa. Então eu sou muito realizada em uma profissão que ninguém me deu a opção de escolher. Eu tive que ir atrás, eu tive que descobrir, eu tive que ter acesso para perceber que existem outras possibilidades que ninguém fala sobre. Porque hoje a gente acaba seguindo pelo tradicional, que é o que a gente tem acesso. Mas vocês têm muitas possibilidades, existem outras possibilidades, e as habilidades que vocês têm hoje são uma possibilidade. Aquilo que vocês são bons, aquilo que vocês desenvolvem bem, isso tudo é uma possibilidade. A gente acha que seguir uma carreira é o caminho certo, ou então não seguir, porque hoje tem gente que acha que vai virar youtuber e não vai fazer faculdade. Sou contra total. Acho que todo mundo tem que ter uma base superior. Então, independente da carreira que você for seguir, se você quer ir para a música, faça sua faculdade de música.
Então, existem outras carreiras, não existe um caminho certo. Acho que todo mundo tem que passar pela graduação. A graduação ensina muito. Eu olho pessoas que não fizeram graduação e pessoas que fizeram, e elas têm a falta de uma base, realmente, que só a graduação dá. Então, independente da profissão que vocês querem escolher seguir, escolham o caminho da graduação. E caso vocês se identifiquem com seguir algum caminho de ser contratado, CLT, ou então trabalhar realmente de fato numa empresa ou empreender, a graduação vai dar toda a base que vocês precisam. Tem muita coisa que a gente não vê na graduação. Isso é realmente um fato. Na medicina até é melhor, porque vocês têm muita parte de estágio, então vocês estão dentro do hospital. Mas em outras profissões tem muita coisa que a gente não vê na graduação. Mas é ela que dá toda a base até de escolha para vocês, de saber para qual caminho seguir. Você quer falar? Realmente você tocou num ponto muito chave, que antes da pandemia era muito raro a gente falar em alguém que trabalhava com marketing, né? E depois veio a pandemia, todos nós tivemos que aprender a desenvolver essas habilidades de nos vendermos, né? E aí eu queria te dizer assim, sensacional você falar disso, da base da faculdade, né? É lá que a gente aprende a uma ferramenta e uma regra de ouro básica, né? Que é se relacionar. Porque é muito fácil a gente achar assim, eu vou ser médico, me tranco lá no consultório, atendo ali e pronto. Lê do engano, né? A gente precisa aprender a trabalhar com essas diferenças de um do outro. E muito bom escutar isso de uma pessoa que vem do marketing, porque é a ferramenta principal, né? Da gente saber se relacionar. Eu vejo aqui na escola, eu tenho muita facilidade diante de câmeras, eu gravo vídeo de boa, não sei o quê, mas eu vejo pessoas com uma dificuldade imensa, que talvez realmente precise de uma base, né? De alguma coisa, e que talvez a faculdade dê essa base para muitas coisas. Então, muito legal. Quer música? Eu quero fazer música. Beleza, mas vai fazer a faculdade de música, né? Para você ter essa base do estudo, do horário, da disciplina, do saber lidar com as diferenças. Vocês estão aí nessa encruzilhada nesse momento. Está acabando a educação básica na escola, que é o rame-rame. Se você fizer tudo direitinho, você termina seu ensino médio de boa, mas na faculdade precisa realmente ter outras habilidades para poder continuar dentro dessa faculdade, que o que a gente vê muito são pessoas fazendo faculdade durante 11 anos. Trocam de curso, né? E não conseguem se encontrar. Então, eu acho que esse momento assim, de conversar com vários profissionais é um momento ímpar para vocês que estão nessa encruzilhada aí se perceberem, né? Porque dúvidas todos temos, óbvio, né? Mas a gente precisa dar ouvido a essas dúvidas e tentar resolvê-las, solucioná-las. Obrigada. Eu queria que vocês... É uma pergunta para vocês dois, né? O que foi importante para vocês nessa fase que eles estão, para que hoje vocês estejam onde vocês estão? Posso começar pelo Paulo? Eu acho que o hábito do estudo, assim, né? Como foi falado agora, o bom da faculdade é justamente a gente ter o hábito de estudar. Você vai ver que você vai estudar muita coisa que você não quer, você vai ter que lidar com muita coisa que você não quer, que você não vê sentido, mas a vida é assim, independente da carreira que você vai seguir, seja na medicina ou fora. Então, essa questão da disciplina, ainda mais no terceiro ano, né? Você fica estudando um monte de coisa que eu nunca mais vou precisar disso daqui na minha vida, mas isso não para, a verdade é que não para. Independente de você se formar, o estudo só continua, tá? Então, o bom dessa fase é criar disciplina, independente se é agora, você vai fazer isso próximo ano, daqui 2 anos, não sei, mas um momento você vai ter uma disciplina que você vai precisar manter na faculdade também após, quando você já for formado e tiver sua carreira em consolidação. Eu acredito que vocês têm muito acesso. E quando a gente é adolescente, eu não estou tão distante de vocês, a gente é da mesma geração, então eu posso falar. Quando a gente é adolescente, a gente é um pouco mais resistente. Então, tenham acesso e façam as coisas que vocês têm acesso. Porque vocês têm muita oportunidade de cursos, vocês têm muita oportunidade de oficinas, vocês têm muita oportunidade de esporte.
A adolescência é uma oportunidade para vocês se desenvolverem. E muitas vezes a gente, por estar numa fase que a gente é chato, porque a adolescência, vocês vão passar dessa fase, por estar nessa fase, a gente acaba não querendo fazer as coisas. E a melhor coisa é vocês fazerem tudo que a escola proporciona para vocês. Por quê? Porque o estudo, como o Paulo falou, ele é essencial para a vida de vocês. Mas a faculdade não vai te dar todas essas oportunidades, não vai ficar insistindo para que você participe de uma turma pré-ITA, por exemplo. E a escola, ela faz isso por você. E é dentro da escola que vocês vão descobrir habilidades que talvez vocês não sabiam. Por quê? Porque não foram estimulados ou porque não tiveram contato. Então, participem de tudo. Eu não me arrependo de absolutamente nada que eu participei no tempo da escola, mas eu me arrependo de muita coisa que eu deixei de ter acesso. Então, além do estudo, que é base essencial, entrem mais nos programas oferecidos, nas dinâmicas oferecidas, levantem mais a mão, peçam mais ajuda. Essa é a melhor fase para vocês descobrirem quem são vocês. O que vocês são bons, o que vocês gostam. E por quê? Porque está todo mundo dando acesso. Depois, na faculdade, vocês não vão ter todo esse acesso, vocês vão ter que correr atrás disso. Você acha que é bom abrir para fazendo pergunta? Pronto. Gente, alguém quer fazer a pergunta? Fiquem à vontade aí, não foi por ali. Ou dúvidas quiserem. Arthur? Não. Alguém quer perguntar? Não tenham vergonha, gente. Deixa eu ver como eu posso formular minha pergunta. É porque, tipo assim, falam muito sobre anabolizantes e esteroides serem prejudiciais à saúde, né? Calma lá, ligado? Calma lá. Aí, tipo, eu sei que o ramo da endocrinologia, ela atua nessa parte de recomposição hormonal junto com a medicina do esporte e também junto com a nutrologia, né? E aí, eu queria saber se nesse quesito de, por exemplo, ajudar idosos em a reabilitação e tal, tem casos específicos em que o uso desses esteroides anabolizantes, ele pode ser benéfico para a saúde, por exemplo, para a recomposição hormonal. Não somente para a construção de massa muscular, no caso de, por exemplo, os idosos que precisam e tal, mas se tem algum caso que o uso desses hormônios pode ser benéfico. Qual é teu nome? Davi Amorim. Beleza, Davi. Explicando para leigo, tá bom? Mas eu acho que fica de uma forma fácil de entender. Existem 3, basicamente, tipos de uso de anabolizante. O primeiro uso é a reposição. Acho que são termos aí que você confundiu e tudo bem, tá? Mas é necessário para eu te dar uma resposta mais condizente com o que é a realidade. O primeiro uso seria uma reposição. O que é a reposição? Eu vou dar numa quantidade ok, então numa quantidade que não é nem baixa e nem alta, para uma pessoa que tem uma deficiência, certo? Que exemplos de pessoas seriam essas? Vamos pegar um homem que perdeu o testículo, porque ele teve um trauma. Oi? Acho que isso dá para ouvir, né? Então, um homem que perdeu o testículo, ele vai produzir testosterona? Não vai. Então, eu posso dar para ele? Posso, uma dose ok se eu estiver falando de uma reposição, tá? Uma mulher na menopausa, ela vai produzir estradiol, progesterona, estrogênio? Não vai, certo? Então, eu posso repor para ela também numa dose fisiológica, beleza? Esse seria o primeiro uso, que é o da reposição. Até aqui, tudo bem? O segundo uso também é o uso terapêutico, tá? Assim como o primeiro, mas ele não é no contexto de uma reposição. E aí entra no que você perguntou. Por algum motivo, no segundo uso, o corpo da pessoa está privilegiando o catabolismo. O que é o catabolismo? A destruição de massa muscular. Mas não é que o corpo dela tem pouca testosterona, pouco estrogênio, enfim. Mas por algum motivo, esse tônus normal de hormônio que tem não é suficiente para contrabalancear a destruição muscular. Exemplos: paciente grande queimado que foi resgatado do incêndio, uma idosa de 80, 90 anos com sarcopenia, acamada na cama, paciente com osteoporose, que é o osso fraco aí, depois da menopausa,
Na época que o tratamento do HIV não era tão bom, ali nos anos 80, né, que tinha uma síndrome consumptiva muito grande das pessoas que eram acometidas pela doença. Então, são condições que a pessoa tem um nível hormonal, mas você precisa dar um boost ali, um excesso de hormônio para suplantar esse tônus que ela tem de destruição de músculo, tá? E aí entra a pergunta que você fez. No caso do idoso, no caso do grande queimado, no caso da mulher sarcopênica, eu posso dar anabolizante para ela no contexto clínico? Posso, tá? E aí são doses um pouco diferentes das doses do primeiro uso, mas eu posso utilizar sim, isso está muito bem estabelecido em literatura, tá? Não é uma coisa que muita gente sabe fazer, porque eu fiz residência, isso não é ensinado na residência, a gente tem que estudar por fora, tá? Mas é uma coisa que sim, é bem estabelecida, tá? E o terceiro uso é o uso estético, que é o que você perguntou, que aí é diferente do primeiro. O primeiro você está deixando dentro do limite normal uma pessoa que tinha um nível baixo. No uso estético você está deixando suprafisiológico uma pessoa que, em tese, tinha um nível adequado. E aí tem seus riscos, não é recomendado, você sabe, existe toda essa polêmica ao redor do tema. Mas só para esclarecer a diferença entre o primeiro e o segundo uso. Então, são 2 usos terapêuticos. O primeiro está faltando e eu vou repor na dose certa. O segundo não está faltando, mas por algum motivo eu preciso fazer uma reposição para dar um benefício para aquela pessoa no tocante à manutenção da massa muscular e da funcionalidade, principalmente. Deu para entender? Obrigada, Paulo. Temos mais uma pergunta aqui. Eu falo primeiro para ele? Primeiro para vocês. Pergunte as duas. Tá bom. São 2 perguntas. A primeira é para o senhor. Eu queria saber como é que foi a sua rotina de estudos conciliando a sua aprovação. E para ela, que eu queria saber como é que foi em Harvard. Quer responder primeiro? Vocês decidem quem começa. A rotina de estudo para aprovação no vestibular. Cara, eu acho que juntou muito ali o primeiro, o segundo e o terceiro ano, né? No meu colégio era de tarde, então a gente passava lá das 1 até as 8, praticamente. Mas eu confesso que eu não estudava muito em casa, não. Era mais no colégio, assim, tudo, tinha prova toda semana. Eu acho que essa é uma vantagem do colégio, sabe? Ele meio que força você a fazer a coisa. Então tem um professor cobrando, tem prova toda semana, tem gente pegando no seu pé para você fazer as coisas. Quando você chega na faculdade, acabou. É tipo, a prova vai ser daqui 2 semanas, quem quiser dúvida, manda uma mensagem aí. Quem quiser dúvida, eu vou estar, o professor, né? Eu vou estar tal horário na biblioteca, vocês vêm lá falar comigo. Então, eu acho que teve um mérito aí no meu colégio dessa parte, que ele forçava bastante a gente a estudar, e tinha professores bons e tudo. Então, e também a gente não tinha muito tempo para estudar em casa, porque a gente praticamente não ficava em casa, na verdade. Mas ajudou muito isso daí. Então, eu tinha um cronograma bem feito, tinha aulas extra aí para quem queria fazer vestibular fora, fazer ITA, FUVEST, enfim. E eu aproveitei bastante o colégio nesse quesito. Eu acho que se não tivesse tido o auxílio do colégio, não teria sido proveitoso como foi, assim. Minha rotina, de manhã eu ficava em casa, dava uma estudada, mas também, assim, umas 2 horas, tal, isso mais no terceiro ano, e aí a tarde inteira no colégio. Aí fazia prova no colégio, tinha revisão todo dia, enfim. A parte do colégio era muito boa. E toda semana tinha simulado, na época eu chamava assim, né? Então, toda segunda, 7 horas da manhã, tinha simulado, independente, fizesse chuva, fizesse sol, se fosse feriado, se não fosse, toda segunda tinha prova, e tinha semana que tinha prova segunda e sábado, que era um simulado estilo do Enem, assim, que era mais diferente, tá? Então, minha rotina era basicamente o que o colégio mandava. Ela perguntou como foi sua experiência em Harvard. Quando eu passei nessa bolsa, a gente ainda estava no auge da pandemia. Então, eles tiveram que se adaptar a aulas online. E aí, eles começaram com tradução simultânea, menos um professor que falava português de Portugal, e a gente era obrigado a, da nossa cabeça, adivinhar o que ele estava falando. Mas a gente tinha aula ao vivo, a plataforma, eu nunca tinha experienciado nada assim, era incrível. Queria ter chegado aí, mas a gente estava no auge da pandemia, então eles adaptaram todo o curso para o online. Mas foi uma experiência maravilhosa, inclusive tem gente que acha que não, mas o currículo abre muitas portas. Porque depois dessa certificação eu consegui estágios fora daqui e consegui também clientes fora do Brasil, porque viram da formação e abriu muitas portas. Obrigada, que é a próxima pergunta.
Eu queria saber, perguntar para ele, como foi a escolha da sua pós-graduação? O que levou você a ser médico esportista? Eu até tinha falado um pouquinho, né? Mas foi muito do desejo de uma área que fosse eminentemente ambulatorial, então eminentemente consultório. Eu não gostava de pronto-socorro, não gostava de UTI. Óbvio que é coisa que o médico tem que saber, mas eu não queria atuar para sempre lá, tá? E uma área que mesclasse muito o conceito do esporte como uma ferramenta terapêutica, então toda a ciência por trás do esporte, toda a ciência por trás da suplementação, toda a ciência por trás da parte nutrológica, e que eu visse que fugisse um pouco do tradicionalzão ali da medicina, sabe? Então, a consulta rápida, que você vai lá, então uma queixa, um remédio, então tô com a pressão alta, tal remédio, tô com colesterol alto, tal remédio. E você acaba não abordando a parte da medicina do estilo de vida, a parte hormonal e tudo, que são coisas que são importantes e demandam mais tempo. E eu vi na residência de medicina do esporte e na pós-graduação de nutrologia uma forma de fazer isso. Então, de unir a parte boa da medicina tradicional, que querendo ou não é a base da medicina, com essa parte de mudança de estilo de vida, da parte nutrológica, dessa abordagem um pouco mais integrada, enfim. Foi basicamente isso. Eu queria perguntar para ela aí, como é o seu trabalho enquanto professor de marketing? Você trabalha com venda de produto ou alguma coisa do tipo? Depende da área que você vai se especializar. Eu foco na venda de serviço. Então, a gente trabalha com gestão, a gente trabalha com comunicação, com eventos, propagandas. Então, hoje, redes sociais também. Na área do marketing, ela é bem ampla. Você pode ir para o lado da venda, vender produto, seja físico, seja online, ou você pode ir para outra área, que foi a que eu fui, empreendendo com serviço. Ficou claro? Oi, eu tinha uma pergunta para você. Eu queria saber qual foi o motivo que você chegou a desistir da medicina veterinária, porque era uma área que eu pretendia fazer e eu quero saber tanto os pontos positivos quanto os negativos, para ter certeza se eu vou realmente querer entrar nessa área. Eu acho uma área incrível. Todas as minhas amigas da época da veterinária estão, assim, prosperando muito. Porém, a gente tem que ter aptidões na vida. E eu entrei numa cirurgia, era um gatinho, foi a primeira cirurgia que eu entrei. E aí tinha que... conteúdo sensível. E aí tinha que operar e o bichinho ia ficar cego, ia retirar os 2 olhos do gatinho. Aí eu não conseguia entrar na cirurgia, chorei a cirurgia toda do lado de fora. Então, daí eu já percebi que eu talvez não tivesse estrutura, acho que até psicológica mesmo, para estar ali cuidando, mas não estar ali como uma pessoa só do amor, estar ali como técnica também. Porque a área da medicina é uma área que você é um técnico, você não pode colocar sentimento em cima, senão atrapalha um pouco sua abordagem. E eu me identificava mais com marketing. Eu era muito melhor no marketing também do que na veterinária. Então, eu acho que de pontos positivos, o que se aprende na veterinária, hoje eu uso no meu trabalho, muita coisa que eu aprendi de bioquímica, muita coisa que eu aprendi de anatomia, eu trabalho com médicos também, então eu consigo aplicar muita coisa que eu aprendi. E eu acho que a veterinária ela te dá um campo muito grande de atuação. Eu lembro que na época que eu estudava, eu queria ir para o lado do concurso. Eu queria fazer concurso para fazer controle de qualidade, que é uma área que não atua diretamente com o animal, mas você podia atuar com todos os tipos que você quisesse, você podia ir para a área da nutrição. Então, eu acho que hoje a veterinária é o que te dá maior campo para você escolher o que de fato você quer atuar de todas as áreas da ciência, né? Você quer ir para qual área? Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Que tem muito a ver com as atividades de vida diária, o que nos sustenta financeiramente falando, né? Eu observo, doutor Paulo, que algumas pessoas acham que ser médico hoje é sinal de ser rico, né? Ser rico no sentido de ter as coisas boas, né? Material. E em contrapartida, o pessoal do marketing já é visto assim, será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Né? Porque a maior preocupação nossa enquanto escola
que é de direcioná-los, ou pelo menos abrir os caminhos para eles terem as informações, transformarem em conhecimento, é exatamente mostrar isso, que a gente precisa ganhar dinheiro, né? Não tem como. Eu gosto de coisas boas, então eu tenho que me suprir, me sustentar para isso, porque um dia papai e a mamãe não vão mais conseguir. Então, eu queria ouvir você, Paulo, primeiro, né? Como é que é essa parte financeira da Crescer? Você falou aí plantão, né? Tem muitos médicos que vão para o plantão, que a gente sabe que é um dinheiro razoável e tal. E como é que é essa sua vida enquanto médico? Você trabalha muito para ter uma renda X? O que você hoje tem como decidido? Não, eu preciso ter 2X para eu viver bem. E isso eu trabalho na medicina em como, né? Eu acho que uma coisa muito importante que você falou, a gente fica até com medo de tocar no tópico aqui, né? Mas que é necessário, que é adequar a expectativa, né? Então, é o que você falou, o médico hoje é sinônimo de ter dinheiro? Será que essa expectativa ela é verdade ou ela é uma coisa que vai te frustrar daqui a um tempo se você for decidir toda a tua carreira por conta dela, né? Você falou do plantão. O que a gente tem em relação ao plantão? Todo mundo aqui sabe o que é inflação, né? Ou não? Sim. O plantão paga hoje... Espero que sim. Espero que ele saiba. O plantão paga hoje o que ele pagava 5, 10 anos atrás. Talvez pague até menos, dependendo do lugar. Ou seja, não existe essa valorização no tocante ao plantão, e eu estou falando na maioria das localidades, tá? Óbvio que isso varia. Tem regiões do Brasil que pagam mais, tem regiões do Brasil que pagam menos. Quando eu me formei em 2021, novembro de 2021. Me formei 21 de novembro de 2021. Dia 22 eu estava dando plantão. Eu não tinha nem o carimbo ainda. Tive que tirar o carimbo no dia lá, pedir para um cara que era dono de uma gráfica, que era amigo meu. CRM eu já tinha. Já, senão né? era preso. Tá. E existia um verdadeiro assédio dos donos dos hospitais pra gente. O cara se formou, vamos lá atrás dele, para ele dar plantão, não sei o quê. Hoje isso não existe mais. Meus amigos, tem vários que se formaram nos últimos anos, estão se formando esse ano, eles estão lutando para pegar plantão, mas estão lutando. Então, existe sim, eu estaria sendo mentiroso se eu não tocasse nesse tópico para vocês, mas existe uma saturação da medicina no tocante à parte de plantão, principalmente, tá? Principalmente no que se refere ao plantão do clínico geral, que é o cara que acabou a faculdade e acabou não fazendo alguma especialização, seja por pós, seja por residência, enfim, tá? Então, na parte de pronto-socorro, na parte até de UTI, dependendo do local do Brasil, existe uma saturação, e a tendência a longo prazo é ganhar-se cada vez menos, porque por mais que o valor do plantão aumente um pouco, não vai suplantar o aumento da inflação. Então, o valor do plantão vai ficar cada vez mais aquém do crescimento da inflação, tá bom? Formas que a gente tem como médico para driblar isso. Primeiro, virar especialista, principalmente de especialidades com uma quantidade de médico muito baixa. E aí é questão de oferta e demanda, oferta e procura, não tem segredo. O médico neurocirurgião, ele sofre essa questão do aumento do contingente de profissional? Não. Porque são muitos poucos neurocirurgiões que existem. Então, o valor do plantão deles continua aumentando, eles continuam ganhando muito bem, tá? O médico ortopedista, cirurgião de coluna, que é uma sub da ortopedia, ele sofre o que eu estou falando? Não. É uma das especialidades que ganha mais, tá? Mas, para outras especialidades, principalmente dependentes de plantão, isso acontece. Como que a gente pode fazer para driblar essa questão da saturação? Procurar especialidades e procurar atender em consultório, que é uma hora que acaba sendo mais bem paga, querendo ou não. E aí entra a questão de cada escolha, é uma renúncia que você vai ter. Você vai querer virar neurocirurgião? Você vai querer virar um ortopedista, cirurgião de coluna? Saiba que você vai investir na sua vida pelo menos aí 11 anos, no caso da neurocirurgia, pelo menos 12 anos no caso da cirurgia de coluna, isso admitindo que você faça tudo direto. Então, vai do terceiro colegial para a faculdade, da faculdade para a residência, e da residência para a sub, sem postergar um ano para trabalhar, sem postergar um ano porque você não passou na prova, seja da residência, seja da faculdade, enfim, tá? Então, sendo bem claro, a realidade é essa para quem quer medicina, tá? Tá saturando boa parte das formas de atuação, vamos falar assim, né? Mas ainda tem, sim, uma forma adequada de você ganhar dinheiro. Só que cada vez mais esses meios pelos quais você vai ganhar dinheiro, né, de uma hora mais bem paga, são caminhos mais árduos de serem seguidos, tá? Foi-se o tempo em que o cara tinha que dar 3, 4 plantões por mês para ganhar um valor que para ele seria
adequado ali para ele passar o restante do mês. Isso está cada vez mudando mais. Então, sim, existem caminhos para ganhar muito bem com a medicina, sem dúvida nenhuma, tá? Mas esses caminhos são caminhos mais difíceis. E aí é a escolha de cada um. Como eu falei, cada escolha é uma renúncia que você vai ter que assumir. E a medicina também não para de estudar nunca. Não para de estudar, até porque tem muita coisa que está em atualização, né? Ainda, a minha área, eu falo porque é o que eu atuo mesmo, tá? Mas a minha área, eu estudo todo dia, estou comprando curso todo dia, porque novas coisas surgem, você tem que se atualizar, você tem que buscar um diferencial, tanto diferencial para os seus pacientes, quanto diferencial em termos de competição, competição num termo saudável, vamos falar assim. Mas um diferencial em relação às pessoas que se propõem a fazer a mesma coisa que você, tá? Então não pode parar de forma nenhuma. Eu acho que não só na minha área do marketing, mas para quem quer empreender de uma forma geral. A diferença de ganho, seguindo uma carreira tradicional e indo para um lado que quase ninguém vai, como marketing ou como empreendedorismo, é muito grande, porque, como o Paulo estava falando, você tem um tempo para chegar naquele faturamento que você sonhou, ou então naquele salário que você idealizou, muito grande. Eu tenho 5 anos que eu trabalho, e em 5 anos eu ainda estaria finalizando ou minha faculdade, ou minha residência. Então, quando eu coloquei na balança o que eu queria de fato para a minha vida, que foi até um dos motivos de eu ter escolhido o marketing em relação a outra faculdade, eu tinha um potencial de escala muito maior. Então, eu conseguia ter uma hora mais cara, porque uma coisa que a gente, enquanto estuda, a gente não pensa, que é o valor da nossa hora. Eu conseguiria ter uma hora muito mais cara, ou seja, se eu trabalhasse mais, eu ganharia mais, ou se eu quisesse ganhar o mesmo tanto que eu ganharia na veterinária, era só eu trabalhar menos. E o quanto você se dedica, pelo menos na minha profissão, é um pouco diferente da medicina, porque na medicina você tem que fazer todas as etapas da residência, da pós-graduação, para que você comece a se posicionar no mercado de trabalho. No marketing, não. Você começa a se posicionar no mercado de trabalho e você vai se especializando à medida que você vai sentindo a necessidade, que você vai sendo contratado. Então, quando eu entrei já no mercado de trabalho, a minha projeção de ganho já era muito maior em 6 meses do que quando eu me formasse. E ainda faltava 3 anos para eu me formar. Então eu falei, não vale a pena. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu comecei a trabalhar com clientes de fora. Então, o meu problema depois não foi saber quanto que eu ia ganhar, onde que tinha emprego, foi eu saber como que eu transferia de euro para lá. Então eu falei, poxa, esse é um problema que eu sempre sonhei em ter. Então, foi o meu problema naquele momento. Então, foi uma área que ninguém falava, ninguém mostrava as possibilidades, mas a projeção de ganho dentro do marketing é muito boa. Principalmente para vocês que já nasceram conectados. Então, vocês são de uma geração que já tinha internet. A gente não pegou telefone que tinha que puxar a antena. Tu também não pegou, não, né? Ixi, peguei. Pegou? Ixi. Mas a gente não pegou o telefone que tinha que puxar a antena, a gente já nasceu conectado. Então, vocês têm mais facilidade para ir para essa área. Pessoas, por exemplo, o Adriano, ele trabalha com fotografia. Mas se o Adriano quisesse ir para um vídeo, quisesse trabalhar com redes sociais como a Lois trabalha, ele tinha uma projeção de ganho de mercado em 1 ano muito grande. Porque as coisas acontecem muito mais rápidas, pelo menos na minha área. Então, você consegue iniciar, se especializar e crescer, não só enquanto profissional, mas financeiramente muito rápido. Inclusive, o Adriano ganha prêmio internacional também. Tudo de graça, né? Pra você. Fala aí, Júlia, faz a propaganda dele. Falo. O Adriano, ele segue a área mais da fotografia e do vídeo. O Adriano, ele tem toda... E YouTube, é verdade, eu vi que tu tá se especializando cada vez mais nisso, né? Então, o Adriano, ele conseguiu ir de uma área que era mais tradicional, como a foto, o vídeo,
para a atualidade, que é onde realmente se ganha dinheiro, né, Adriano? Vamos ser sinceros. Porque se você for depender de foto de formatura, de foto de casamento, nem sempre você vai conseguir ter o faturamento que você espera. E quando você consegue pegar a sua habilidade, o seu trabalho, a sua profissão e trazer para o mundo atual, para o mundo digital, você consegue lucrar, faturar e aumentar a sua projeção de ganho muito mais. Concorda? Na verdade, essa é uma pergunta ou uma questão para eles, né, Duda, que eu queria que você contasse, depois a gente vai para a pergunta para o Paulo. Conta para eles como que é, por exemplo, eu acho muito interessante quando a gente tem reunião, né, a equipe, a coordenação, direção com a Duda, ela dá ideias, né, de como a gente pode atingir, né, mais visualizações, enfim, no Instagram. Conta para eles um pouquinho como que é esse... Não sei se contar como é seu pensamento, como é essa estratégia, né? Como é que é o seu trabalho exatamente. O marketing ele trabalha muito com o comportamento de vocês. Então, tem que estar conectada com o que vocês gostam, porque é quem consome, vocês e os pais, né? E uma coisa que a gente tem que estudar muito dentro da minha área é o comportamento de consumo. Então, o que vocês estão consumindo, o que vocês estão gostando, o que está viralizando, qual série que vocês estão assistindo? Eu preciso saber disso. Eu preciso saber o que o pai de vocês está gostando, o que ele não está gostando. Então, uma coisa que a gente estuda muito e se atualiza muito, eu leio muito jornal. Nossa, a gente olha assim, no marketing fica na rede social o dia todo. Eu leio muito jornal, porque a gente estuda comportamento de consumo. E o comportamento de consumo, ele está justamente na atualização diária. Então, eu preciso saber quais guerras estão acontecendo no mundo, para eu saber onde que isso vai impactar. Eu preciso saber qual assunto vocês estão conversando agora, qual o influenciador que vocês gostam. Então, quando a gente pensa na estratégia, no conteúdo, é trazer aquilo que vocês já estão consumindo com aquilo que a escola já está fazendo, por exemplo. Então, a gente tenta sempre linkar o comportamento de consumo de vocês, que inclusive vocês, acho que terceiro ano principalmente, faz uns vídeos super legais, não botam em colaboração com a Crescer. Toda vez eu peço para a Milene, nunca vi botar em colaboração, mas vocês fazem uns vídeos super legais já, vocês têm essa visão. Por quê? Porque é o que vocês vivem no dia a dia. Então a gente busca tanto conectar o comportamento de consumo, quanto o que está acontecendo, o que a Milene também quer que a gente poste, e a gente consegue pensar estrategicamente como que vocês vão receber essa informação. Porque o meu trabalho basicamente é trazer a informação para vocês de uma forma que vocês gostem de consumir, de uma forma que atraia vocês, que outras pessoas sintam interessadas, seja por estudar aqui na Crescer, seja por vir numa feira dessa de profissões, seja por fazer uma consulta. Então, meu trabalho é justamente gerar esse desejo, essa necessidade que hoje vocês têm, seja nas redes sociais, outdoor, seja propagandas. Por exemplo, o médico estuda tanto que talvez ele não tenha esse tempo de se dedicar ao marketing da sua clínica, né, do que você faz. E eu vejo a Duda trabalhar muito também com os outros profissionais, né, de orientar. E o pior é que hoje você se forma, você já tem que saber fazer marketing. Tem que estudar, fazer marketing. Mas a gente é realmente um parceiro de negócio, a gente é um apoio. Até quando eu estava fazendo planejamento estratégico da nova empresa que eu estou abrindo, a gente estava realmente vendo que a gente é um ponto de apoio para que o profissional prospere. Então, hoje, se você não faz marketing, é muito difícil você escalar as suas vendas, porque você não tem nenhum diferencial no mercado, infelizmente. Então, se você quer ir para o lado do concurso, maravilha, talvez não precise. Mas se você é um profissional mais liberal, como médico, como um dentista, você vai precisar estar onde seu público está, que é onde? Redes sociais. Então, a gente é como se fosse um parceiro mesmo do teu negócio para escalar tanto a necessidade que teu público tenha, quanto as tuas vendas. Obrigada, Duda. O Atos quer perguntar para o Paulo. Eu tenho um amigo, assim, um conhecido, que estava querendo usar clenbuterol na adolescência. E aí você poderia explicar, é um conhecido, ele pode ou não pode estar aqui. Aí eu queria perguntar os riscos do clenbuterol e os de anabolizantes na adolescência. Ele quer usar o quê? Que você falou? Clenbuterol ou deposterol? Clenbuterol. Ah, tá. Clenbuterol
não é um anabolizante, tá? Clenbuterol é um beta-agonista, que é uma substância aí que vai auxiliar o teu corpo a queimar gordura. Não use, tá bom? Por quê? O clenbuterol é uma medicação que não foi feita para humano. Então, primeiro ponto, a gente não tem estudo em humano. O máximo possível que a gente quer é embasar a nossa conduta para o paciente que está na nossa frente com o que a gente tem de literatura, que a gente se baseia. Segundo ponto, o clenbuterol, mesmo na população que ele foi feita para ser utilizado, que é cavalo, o clenbuterol é um remédio feito para tratar asma em cavalo, tá? E tem gente que toma, né? Ele tem uma incidência de colateral altíssima, então de arritmia, de fibrilação atrial, várias coisas que não são muito legais você ter, fora a questão da dependência, tá? O receptor entrando em parâmetros fisiológicos, o receptor de gordura, cada vez mais, ele vai saturando para o clenbuterol, e você vai precisando de doses maiores. Só que no coração e em diversos outros sistemas, não existe essa saturação. Então, essa dose alta que você está dando, que vai precisar ser alta para queimar a gordura com o decorrer do tempo, ela vai ser uma dose altíssima para o coração, para o teu cérebro, para os teus vasos e tudo. Então,